noite, destemidos e vencedores. Mais uma vez, eu te peço licença para entrar na sua casa, ou no seu carro, ou no ônibus, ou no seu quarto. Eu não sei aonde que você está assistindo esse podcast, mas eu tenho certeza que vai ser, assim, de um crescimento para você, porque nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de eu apresentar essa convidada, eu quero te pedir para se inscrever, porque não tem como você mandar pergunta para nós se você não se inscreve. Aqui, por favor, o que você está fazendo aí que você não se inscreve? Ó, se inscreve, dá like, curte, sabe por quê? Porque o YouTube vai entender que esse podcast é relevante e vai começar a enviar para as pessoas. Outra coisa que eu vou te pedir, faz favor, vai lá, envia, compartilha isso com o maior número de pessoas aí, porque eu quero crescer, gente, eu quero monetizar, eu quero entrar em várias casas, em vários lados, eu preciso de você, então faça isso. Então, bora lá, vamos começar esse podcast que tá assim, com meu coração aquecido, mês das mulheres. E eu não poderia deixar de trazer aqui uma pessoa muito querida que eu conheço há muito tempo e que tem uma loja aqui no Veneza, mas eu não vou apresentar ela, eu quero que ela se apresente. Então, a nossa convidada de hoje é a Shirlene. Boa noite, Shirlene. Seja bem-vinda. Prazer. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco, falando de vários assuntos, né? E eu sei que vai ser de uma relevância muito grande, vai ser de um crescimento para todos nós. Então, se apresente. Quem é a Shirlene? Me conta. Prazer, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Shirlene, cristã, mãe, esposa, tenho 36 anos e completando aí mais ou menos 11 anos aí de porta aberta, empreendendo aqui no Veneza. Olha, que bacana. 11 anos empreendendo. Aí o pessoal acha que a vida do empreendedor é fácil. Eu vou trabalhar por conta própria, porque aí eu vou viajar muito, vou guardar. Eu conto ou você conta? Pois é. Pois é, a história é muito mais longa do que, como eu sempre digo, empreender não é uma vida de morangos, né? Não é nada fácil, né? Tem todo um processo, né? São degraus e também não é para todos, né? Cada um tem o seu chamado, tem o seu propósito. E às vezes o seu propósito é sim empreender, às vezes é numa outra área, né? E tá tudo bem. Isso que ela falou é muito importante, gente, porque às vezes uma pessoa quer empreender e a qualquer custo entra nessa... Depois fica frustrado, Exatamente. Endividado e não sabe por que não deu certo. Não é para todo mundo. Eu tenho 2 filhos empreendedores em casa e eu vejo principalmente, né, o mais novo. Às vezes ele vai dormir 3 horas, às vezes passa 2 noites acordado, mexendo no computador. Nós estamos aqui nessa empresa da GoTech, que realiza todos os trabalhos de internet que você precisar, tudo. E eles também, eu tenho certeza, eu vou trazer eles aqui, eu vou arrumar, viu, gente? Ó, vocês estão aqui avisados. Nós vamos arrumar alguém para poder mexer nessas máquinas que eles mexem aqui. Os 2 vão sentar aqui, vão falar sobre a empresa deles e essa oportunidade desse espaço maravilhoso que a GoTech tem para nos oferecer. Então, vamos lá, Shirlene. Já temos uma pergunta aqui, o Esdras, que já é, né, um empreendedor também. Vamos lá. Maravilhosa. Obrigado, Esdras. É o nosso, ele já está convidado para estar aqui conosco. Vamos lá, mais uma vez o Edson. O que ele está fazendo? Amo essa mulher, obrigada. Vamos lá. O que te motivou a empreender no ramo da moda e como foi o início da sua jornada? Fica à vontade, abre o seu coração. Pois é, uma pergunta interessante porque geralmente todo mundo não, mas muitas vezes eu ouço, né? Eu sempre sonhei em empreender, né? A gente ouve muitas das vezes assim. E no meu caso foi um pouco diferente, porque na verdade foi um projeto de Deus, né? E ele gerou esse projeto no meu coração. Como eu posso explicar para você, porque a história é bem longa. Pode ficar à vontade. Mas há quase 18 anos atrás eu estava grávida do meu primeiro filho. E como eu tenho aí meu relacionamento com o pai começou muito cedo, então eu sempre busquei ouvir a voz do Senhor, né? Ser direcionada por ele. Na verdade, as minhas orações sempre foi: Senhor, me faça sonhar os teus sonhos para mim. E nessa época, o Senhor, ele me fez saber que existia uma loja no meu propósito. Não sabia de quê, nem quando e nem como. Até porque as circunstâncias no qual eu vivia na época, 18 anos atrás, era loucura ouvir algo desse tipo. Mas ele me fez saber e óbvio que foi um processo, né? Foi um processo mesmo
do Senhor. Porque nisso eu estava grávida, eu morava de favor na época, eu estava desempregada, e eu guardei no meu coração aquela palavra do Senhor. E com o passar, nisso passaram, né, a vida, a gente continuou, fui trabalhar como operadora de caixa, o Matheus nasceu, eu fui trabalhar, ele tinha 5 meses apenas, eu fui trabalhar como operadora de caixa, como telemarketing. E eu sei que do processo da palavra que eu recebi até de fato eu abri minha primeira loja foram 7 anos. E antes disso um pouco, ali quando o Matheus tinha uns 3 para 4 anos, eu comecei como sacoleira. E aí eu fiquei 4 anos como sacoleira, para aí eu de fato abri a minha primeira loja em 2014. Às vezes a gente fala assim, parece assim que foi, o Senhor deu uma palavra e foi tudo fácil. Não foi. Mesmo que a gente entenda que existe é um projeto, existe um processo, requer, na verdade, uma confiança, né? Aquela verdadeira confiança no Senhor. O Senhor só disse, eu não sei como, eu não sei aonde. Inclusive, eu não sabia nem se era loja de roupa, se era loja de outra coisa. Mas existia uma convicção no meu coração, sabe? E ele foi direcionando. E aí eu fui trabalhando, fui guardando aquilo no meu coração e fui buscar ali. Eu precisava trabalhar, eu tinha um filho pequeno, eu precisava trabalhar e o Senhor foi direcionando ali aquele tempo, aquele processo de amadurecimento, o tempo do meu filho também pegar uma certa idade. E aí, quando eu estava numa loja trabalhando como vendedora, aquilo começou a ficar mais latente no meu coração. Eu falei assim, eu acho que eu preciso começar a colocar em prática aquela palavra. E aí foi quando eu pedi, né, para sair desse serviço. E assim, né? E aí o Senhor foi preparando tudo e foi quando eu comecei a ir trabalhar como sacoleira. Fiquei 4 anos. E aí foi todo um processo da construção da loja na minha casa. Aí eu fui trabalhar até barraquinha de cachorro-quente, gente. Eu abri tudo para ir levantar recursos para concluir. Eu lembro que eu fiquei 1 ano depois que eu tinha construído a loja para conseguir decorar, gesso, para realmente, de fato, reinaugurar ali da forma... uma frase que eu ouvi, eu guardo para mim, faça o melhor com o que você tem. Faça o melhor que você pode com o que você tem. E foi assim que eu comecei. Bacana. Ela falou uma coisa muito interessante aqui, principalmente o que essa geração não conhece, né? Que é processo. Todo mundo hoje quer muito fácil. Eu fui dar uma palestra ontem numa escola e eu perguntei, quem aqui gosta de dinheiro? Todo mundo. Todo mundo gosta de dinheiro. E dinheiro é bom, né? Quem fala mal de dinheiro? Né? Ou só o dinheiro não leva desaforo, ele não aguenta desaforo, né? Mas dinheiro é muito bom. Acontece que o processo para você passar, ela falou que demorou 7 anos, até uma palavra vir no coração dela. E eu lembrei hoje, falei isso com a Júlia sobre Abraão, imagina, né? Foi com a Vanessa Presentes. Nós duas conversando, eu falei com ela, Abraão demorou 25 anos para ter Isaac, né? 25 anos da promessa, gente, até a conclusão dela existe um processo. E esse processo é para uma coisa só, que eu tenho certeza que a Shirlene sabe disso. É simplesmente para tratar no nosso orgulho, na nossa soberba, na nossa vaidade, para tratar no nosso eu, para a gente estar preparado, porque a promessa ela já existe. Quem tem que se preparar para ela somos nós, não é verdade? É um processo mesmo de amadurecimento. E igual você falou, o Senhor nesse tempo ele vai nos moldando. Ele usa tudo que nós passamos para contribuir para o processo daquilo ali, que é o projeto já dele, nossa vida ser concluído. Eu falo que não tem mérito nenhum da Shirlene. A Shirlene não estudou gestão, não estudou gestão financeira, gestão de pessoas, não estudou moda. Então, assim, tudo que eu passei ali o mérito é todo do Senhor. É claro que hoje, uma das coisas que eu mais aconselho é estude. Sim. Estude, né? Porque a gente não pode. Porque, assim, por muito tempo também eu pensei isso. Eu sou cristã, eu sou crente, então Deus vai me dar tudo. Não é verdade, gente. Deus, Ele quer que você estude, Ele quer que você se empenhe no seu trabalho, que você conheça o que você está fazendo, para que você possa oferecer o melhor. Vamos para a próxima pergunta. Como você concilia o papel de esposa, mãe, empreendedora, sem se sentir sobrecarregada? Porque eu acho que é um desafio. Fala. É um desafio, por quê? Porque muitas das vezes, o que eu vejo, assim, por mim? Não tem como separar a Shirlene cristã da Shirlene mãe, da Shirlene esposa, da Shirlene empreendedora. Não tem como. Eu sou apenas uma com características e funções diferentes, né? Como fruto do Espírito. E o problema que muitas das vezes a gente fica sobrecarregada é achar que nós somos 4 pessoas.
temos disposição para 4 pessoas, temos 24 horas para cada função, e aí você realmente vai se frustrar porque você não vai dar conta. E aí é aquele momento assim de você ter o equilíbrio, sabe? Eu falo que eu já me senti tão sobrecarregada ao ponto de falar assim, eu não quero mais. Eu desisto, não tá valendo a pena. Mas, na verdade, eu falo que, ano passado, por exemplo, o senhor falou muito comigo sobre constância e intensidade. Constância gera intensidade, intensidade não gera constância. Sim. Então, muitas vezes falta para nós mesmos constância na disciplina. Sim. Né? Então, quando você é constante ali na sua disciplina, as coisas, elas caminham melhor, né? Sim. Então, assim, vai ter dia que eu vou abrir mão de ir pra loja para me cuidar da minha casa. Ótimo. Vai ter dia que eu vou pra loja e não vou dar conta daquilo que, quando eu chegar em casa, tem para fazer. E tá tudo bem. O problema é o tá tudo bem, porque a gente isso vem como uma culpa, né? Sim. Uma frustração, eu não dei conta, eu não fiz, a casa tá bagunçada, ou eu não fui produtivo o suficiente. Então, assim, é preciso mesmo desse equilíbrio, sabe? E o que o Senhor mais tratou no meu coração foi sobre a constância, sabe? A constância ali no meu primeiro momento ali do dia. O que eu faço ali no meu momento com Deus, o meu arrumar a minha cama. É tão engraçado isso que quando você conclui a primeira tarefa do dia, ali, que é arrumar a sua cama, parece que o dia caminha, né? Sim. Então, assim, a gente sai atropelando tudo. Aí, quando é atrasado, eu não tiro meu tempo com Deus, e aí eu não arrumo a cama, e aí eu não tomo um café saudável, e aí eu não me arrumo direito, e aí o dia vai ser frustrante. Exatamente. Vai ser frustrante. Então, separar, saber que a Shirlene, mãe cristã, empreendedora, esposa, é uma só. Sim. Sabe? Ela é uma só, ela não tem disposição 24 horas para cada função e é equilíbrio. E isso que ela falou é muito importante. A constância, principalmente, gente, o que ela falou sobre acordar. Como você acorda determina todo o seu dia. Arruma a cama. Eu aprendi isso há muitos anos. Eu não saio do meu quarto sem esticar a minha cama. Eu fiz um compromisso comigo, que se eu pegar no telefone celular, eu não vou ter um tempo com Deus. Então, para mim ter um tempo de qualidade com Deus, eu me conheço. Eu não pego no celular, faço o meu devocional, me entrega primeiro, porque eu preciso ter uma porção de Deus para me suportar e para gerenciar os meus sentimentos diante das pessoas que eu lido, da equipe que eu tenho, das pessoas que caminham comigo, né? Eu preciso. Então, se eu não tenho essa constância em uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, eu não vou conseguir ter uma constância com mais nada. Muito bom isso. E isso que ela falou é muito importante. É uma Shirlene, gente, que tem várias funções. Então, ela não vai dar conta de tudo. Ela não pode tudo. E tá tudo bem. Esse tá tudo bem é muito bom. Muito necessário. E o mais importante para ela, eu acredito que é ter essa prioridade com Deus e com a família. Né? E o resto vai sendo acrescentado. Deus vai dando sabedoria e vai dando direções, né? Olha aí, essa Cláudia Amaral, eu acredito que é para você. Shirlene, que lindo ver o que Deus tem feito em sua vida. É uma amiga muito querida e é uma das pessoas que o Senhor colocou no meu caminho da pandemia para cá, exatamente para ser esse braço que eu preciso ali, sabe? Porque aquilo a gente não dá conta sozinha. Você precisa delegar, você precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Tá difícil as pessoas hoje aceitar isso, né? Nós precisamos de pessoas. E ela é uma dessas pessoas que o Senhor enviou aí na minha caminhada para me dar esse suporte. E eu falo assim que o Senhor não conecta pessoas, o Senhor conecta propósitos, né? E eu falo sempre isso, que nós precisamos de pessoas. Eu preciso da Shirlene, a Shirlene precisa de mim, não é verdade? Mas juntas nós dependemos de Deus. Nós não dependemos de ser humano. Nós precisamos um dos outros. É como ela está falando, as pessoas estão tão feridas, tão machucadas. Mas ontem eu disse isso numa palestra. Tem pessoas que curam, tem pessoas que ferem, mas também tem pessoas que curam. É porque você tem sangrado em tanque de tubarão, não tem procurado as pessoas certas. Às vezes Deus tem colocado uma pessoa no seu caminho, você tem rejeitado ela pela dureza do seu coração. Observe isso. Qual foi o maior desafio que você enfrentou como mulher cristã no mundo dos negócios? Eita, fala sério. Eu acho que o maior desafio é eu mesma, né? Eu me limitar a mim mesma, né? No começo, principalmente, é aquilo que
ver como desafio, como luta ou como crise, eu já queria parar de fazer as outras coisas, né? Então, assim, o primeiro desafio é lidar comigo mesmo. Eu tive que aprender a lidar comigo mesmo, sabe? Lidar com as minhas cobranças, lidar aqui com essa questão de, eu fiquei chateada aqui, não deu certo, então eu já não quero fazer aquilo, eu vou parar. Então, o maior desafio é lidar com nós mesmos, sabe? Verdade. E o desafio, assim, no quesito comércio, como você disse, de negócios, que eu, assim, eu vivi e aprendi, é manter a sua essência no meio de um comércio tão modinha, culturas, né? Eu lembro de que eu tive que me posicionar. Eu já tive aquele tempo, assim, que eu fiquei assim, eu vou trazer de tudo, eu vou fazer isso que dá certo. E aí eu precisei entender, focar e falar, não, essa é a minha essência, esse é o meu propósito. Então, assim, pode estar dando certo para ali, mas não significa que vai dar certo para mim, porque não faz parte. Então, assim, é como se você vai na contramão daquilo que está dando certo lá fora. Sim. Entendeu? E se você se posiciona ali na sua essência, permanece ali no seu propósito, confiando que o Senhor, né, vai te assegurar. Então, eu vi no comércio, na minha área de moda, eu vi esse momento que eu passei por isso, que eu quase comecei a trazer tudo que estava na modinha, por exemplo. E eu falei, não, mas isso não é eu. Não é a Shirlene, não é o que eu acredito, não é o que eu gosto, não é o que eu visto. Então, não é porque está na moda, não é porque é modinha, não é porque é cultura que vai ter na minha loja. Sim. Então, esse foi um desafio, de permanecer a minha essência, os meus princípios, quando para o mundo, às vezes, isso é o que está vendendo. Eu ouvi até de funcionário, não, isso aqui está dando certo, isso aqui está vendendo. E eu falei, não, isso eu não abro mão, eu não aceito aqui dentro da loja. E faz parte. E o princípio que eu quebrar vai me quebrar, então... Falei isso hoje com uma pessoa. A pessoa está passando uma situação, eu disse, olha, quem quebra princípios quebra ele lá na frente. Certeza. Né? Principalmente nós que somos cristãos, como ela falou aqui, eu já gostei dela desde isso aí, tá, gente? Porque essa geração tá numa atribuição de responsabilidade que é uma coisa horrorosa, né? E ter autorresponsabilidade consigo mesmo é algo genial. Quando você diz, o meu problema sou eu mesmo, o meu desafio, e é isso mesmo, o nosso desafio somos nós mesmos. E não ir com a manada, né? E acreditar no propósito, querer que a própria essência, limitar a própria essência, não perder a própria essência para estar no meio. O meio não faz parte, né? Isso é muito bom. Gente, mas agora nós vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores aqui, né? Eu quero que vocês fiquem aqui olhando para a tela, tá? Tá passando aqui os nossos patrocinadores. Entra lá no Instagram de cada um deles, a Malu Fashion, né? Eu chamo ela de Rimã. Inclusive, gente, ela é cunhada da Shirlene, né? E ela vai fazer um podcast aqui também. E as duas, né? Eu até comentei com a Andréia, existe aquele misticismo, aquela conversa aiada aí, porque o povo fala que existe uma rivalidade entre as duas. E eu até pedi autorização à Andréia para falar e peço autorização à Shirlene aqui. Isso é mito, é porque as pessoas falam mesmo. São duas mulheres gigantes, são duas mulheres fortes e corajosas, cada uma no seu campo de trabalho, e são cristãs, e não tem nada disso não, tá? Se você ouvir, você esquece. Inclusive, nós conversamos sobre isso ontem, eu e ela, sobre essa questão de como seria interessante fazer esse bate-papo assim para quebrar. Para quebrar. Nós vamos trazer elas duas aqui, tá? Porque todo mundo que eu tô trazendo aqui, eu tô falando que eu vou voltar, porque 1 hora é muito pouco. Olha, e aí tem também, né, a Pretinha Fashion, que ela só trabalha, gente, com moda plus size. E ela tá, assim, olha, me patrocinando. Todas as vezes que vocês veem eu bonita assim, é a Pretinha Fashion. A loja dela fica ali naquela rua da academia Pratique, junto com aquele supermercado Novo Horizonte, aquela rua ali. Vocês vão chegar lá. Só vocês fala que a Cristina mandou vocês lá, que ela vai atender vocês muito bem. E vamos falar também da Feira de Empreendedorismo que a Prefeitura de Ribeirão das Neves está fazendo junto com a Elisângela,
que faz parte lá da prefeitura. Mulher, você que gosta de empreender, quer empreender mais ainda, vai lá dar uma força para a mulher. Gente, para com esse negócio de mulher ser rival uma da outra, gente, por favor. Eu considero você superior a mim mesmo, né? Não é no sentido de superioridade, você faz o que eu não faço, eu faço o que você não faz. Vai lá, sábado, vai ser de 9 às 14 horas e eu quero ver você lá. E vamos lá, mais uma pergunta e depois nós vamos falar mais de outros patrocinadores aqui. Mas enquanto isso, antes da pergunta que eu vou fazer para a Shirlene, se inscreva. Aqui, eu vou precisar falar quantas vezes com você aí, ó, criatura. Manda lá, compartilhe lá. Eu preciso de 1000 pessoas aí. Imagina quantas pessoas você não conhece aí. Você também é influente, manda aí pro povo aí para se inscrever e manda pergunta para nós, tá bom? A gente te espera. A Kézia Laís, olha aí, olha a pergunta que a Kézia tá fazendo para você. Pergunta não, elogios, olha aí. Conheço a Shirlene há décadas, desde a época que vendia na sacola. Conheci através da minha prima Graziele e como é lindo ver o seu crescimento. E ela é perfeita, mostra para o cliente exatamente o que a gente gosta. A Kézia realmente é uma cliente desde a época de sacoleira. E na verdade, eu tenho muitos clientes desde a época de sacoleira. E é tão gratificante porque eles conversam hoje comigo e falam, eu tenho aquela roupa desde aquela época, nossa, tá impecável. Isso pra mim faz parte aí do meu propósito em relação, a gente vai chegar aí, né, mais pra frente, eu vou falar sobre isso, sabe? Então, assim, obrigada, Kézia, obrigada por sempre estar ali com a gente, ali, fazendo parte dessa história, né? E a loja da Shirlene Fest, vocês conhecem ela, né, gente? Essa loja fantástica, que linda, maravilhosa, que tem na Tecido do Morro, aqui, ó, na principal, vocês vão lá. Vamos lá, mais uma pergunta. Como a sua fé influencia as decisões dentro do seu negócio? Você já precisou confiar em Deus para superar um momento difícil? Oh, meu pai! Na verdade, a minha caminhada, ela tem tudo a ver com a fé. Não tem como separar, né? Não existe, assim, separar a Shirlene Loyo, como eu falei no começo, empreendedora, cristã, é tudo ele, sobre ele, para ele. Eu não tenho mérito nenhum nisso, como eu sempre falo. E eu sempre falo para o Senhor, Senhor, a loja é tua, foi o Senhor que gerou primeiro no seu coração, antes de gerar no meu. Foi o Senhor que trouxe toda essa construção, foi o Senhor que sustentou até aqui. Inclusive, um exemplo, por exemplo, quando eu vivi um processo assim financeiros mesmo da loja, eu falei com o Senhor, Senhor, é tua, né? Então, as pessoas que estão me devendo, não estão devendo para mim, estão devendo para o Senhor. Então, eu entrego para o Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca deixa o pão faltar para os meus filhos. Então, tem tudo a ver. Eu falo que quem entra e quem sai é Ele que determina, é Ele que traz os funcionários que estão alinhados no mesmo propósito, no mesmo coração. E quando não é mais o tempo, é Ele que retira também. Eu sempre falo isso com os funcionários, eu não mando ninguém embora. Quem tira é o Senhor. Né? Então, assim, seja para você viver um novo, para você crescer, seja porque o tempo mesmo já se findou, seja porque o Senhor tem um propósito de trazer outros, é Ele. Então, é tudo Ele, sabe? É tanta coisa que eu já vivi nesses 10, 11 anos que, nossa, é muito testemunho. Então, não tem como eu não falar da história da loja sem falar da provisão do Senhor, né? Da força. Nossa, é muita coisa. É isso aí, gente. Eu já ouvi certa feita que eu espiritualizo tudo. Aqui, mas eu vou te dizer que eu vou continuar espiritualizando, tá? Porque eu não sei separar isso, a minha vida, com a vida de Deus. E não é religiosidade, é espiritualidade. É saber que você tem um pai que cuida de você, que nada te falta, que ele tem os seus negócios nas suas mãos. É a confiança, eu sempre falo isso, né? Os filhos da Shirlene não precisam dormir preocupados, né? Um tem 18 anos e o outro... Quase 18, meu Deus. E o outro tem? Tem 5. Tem 5. Vamos falar do de 5. O de 5 anos, ele não deita preocupado se ele vai tomar café da manhã, que ele vai ter que levantar, que ele vai ter que batalhar pelo café, ele vai ter que batalhar, né, para aquilo, pelo dia dele, pela escola, o material escolar, essas coisas não. Por quê? Porque ele sabe que a mãe e o pai vai prover para ele. E quando nós temos essa consciência de que Deus é o nosso pai, ele não é um Deus só, sabe? É sentado lá num alto trono, que não tá nem aí para nós, colocou a gente aqui, a gente se vira, não, ele é pai. Então, quando eu levo essa necessidade para ele, ele supre todas as nossas necessidades.
Como você usa o seu trabalho da moda para impactar a vida de outras mulheres? Eu falo lá nas reuniões, eu costumo falar com as meninas que a gente não vende roupa, né? A gente participa de momentos. Nossa, que forte. Porque olha pra você ver, quantas pessoas nesses 10 anos já foram lá na loja para comprar roupa pro casamento no civil, pro aniversário do filho, para uma formatura. Então, assim, nós participamos, nós marcamos momentos. Então, eu falo muito isso lá nas reuniões. Nós não vendemos roupas, nós marcamos momentos na vida das pessoas. Então, a cliente está aqui, é você procurar resolver o problema dela, né? E isso é muito gratificante. Eu fui numa consulta, fui marcar um psicólogo pro meu filho mais novo. E aí, não conhecia, assim, por mensagem a pessoa. E quando eu cheguei, ela falou, você não tá lembrando de mim, né? Eu falei assim, não. Ela falou assim, moça, eu sou fulana, mãe de fulano, comprei lá na sua loja, quando ainda era na minha casa, ainda a loja. Comprei lá o meu vestido de colação de grau. Eu lembro que eu já estava desanimada. E ela usava plus size, então ela não tinha encontrado em lugar nenhum aquilo que realmente tinha a ver com aquilo que ela precisava, que era algo muito importante, era um momento marcante ali da faculdade dela e tal. E aí ela falando, me contando, eu não lembrava, mas ela me contando o meu atendimento, na época só eu trabalhava, ainda não tinha funcionário, era bem na primeira loja. E ela falando, e você me mostrou aquele, você falou sobre o tecido, e aí eu vesti e tal, e me mostrou, e procurou a foto, aí eu uso ele até hoje, ele aqui tá perfeita, 10 anos. Nossa, o vestido. Olha. E ela me mostrou na foto que ela ainda usava e tava perfeito. E eu ouço muito isso, né? Eu tenho clientes que sempre falam isso. Nossa, tá perfeito ainda, aquela roupa. Eu vou nos lugares, onde que você compra seus vestidos? Lá na Shirlene. E vestido já várias vezes que a pessoa usou e tá ali impecável. Então, assim, é sobre isso, sabe? É marcar momentos. E é gratificante, sabe? Cristina, é gratificante a gente ver, assim, que o nosso trabalho, sabe, ele é nesses momentos que você vê que é reconhecido, sabe? Valeu a pena dizer não ao que todo mundo estava fazendo e permanecer naquilo que o Senhor estava me direcionando para fazer. É nesses momentos. A gente fez aí a comemoração dos 10 anos da loja ano passado e eu recebi algumas clientes que quiseram dar depoimentos, eu convidei elas foram. E eu chorei de ouvir elas falando. Né? Ali a gente tem um lema que nós vestimos gerações. Então, eu ouvi clientes me falavam, a Shirley levava roupa para minhas filhas, para mim, para meu esposo, para minhas filhas. Hoje as filhas fazem faculdade, né? Gente, eu tô mais velha mesmo, né? Então, é sobre isso, sabe? É marcar momentos, é vestir gerações. Esse é o nosso propósito. Esse é o seu propósito. Que papo gostoso. Tá gostando aí? Então, por que você não compartilhou esse link aí, rapaz? Compartilhe. Se inscreva no canal, porque para você fazer perguntas, você precisa se inscrever. Aliás, você que está online pode mandar pergunta para a gente quer responder para vocês as perguntas, mas se inscreva. Vai lá e fala lá com sua mãe, sua colega, fala assim, olha, esse podcast está tendo muita coisa boa. Então a gente vai se inscrever lá e todas as quintas-feiras nós estamos aqui e nós estamos no mês da mulher. Eu disse isso, né, semana passada, e eu quero trazer mulheres que escreveram histórias. Quando eu digo mulheres que escreveram histórias, gente, não é mulheres, sabe, as super mulheres que têm síndrome da Mulher Maravilha, não. São mulheres que tiveram altos e baixos, como a Shirlene está contando. Mulheres que, por vezes, já tentaram desistir, desanimaram na beira do caminho, se perguntaram, será que era isso mesmo? Olha, vai ver que nem foi Deus que falou, e aí eu estou agindo dessa forma. De repente, Deus manda uma palavra, surpreende com uma coisa, você vê que está no caminho. Então, esse processo é necessário. Então, participe, se inscreva, manda a sua pergunta, dá like, coloca lá, gostei. Porque você está gostando, né? Você não vai colocar não gostei. Você está gostando, coloca lá gostei, encaminhe e nós vamos continuar aqui, viu? Qual foi a maior lição que você aprendeu até agora sobre o empreendedorismo? Vai lá. Qual que é a maior lição? Olha, como eu falei no começo, né? Empreender não é morango, né? Não é fácil. Mas eu entendi assim que quando você busca no Senhor viver o seu propósito,
não vai ter crise que vai te parar. Então, o principal sonhe os projetos do Senhor para sua vida. Não, como você mesmo disse, eu já ouvi ali no seu podcast, não fique ali, receba as críticas ali para o seu amadurecimento, mas não fique ali muito envolvido ali com os elogios, né? E você vai passar por momentos de tempestade, mas o Senhor, ele tá no barco ali, né? Para nos direcionar, para nos acalmar. O que deu certo para o outro não significa que vai dar certo para você. E vice-versa. O que não deu certo para o outro não significa que não vai dar certo para você. Por isso que eu falo que o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade do Senhor. Então, o empreendedorismo, ele precisa ser realmente um dom, sabe? Ele realmente precisa ser o seu propósito. Porque senão você vai parar no meio do caminho. Você vai se comparar. Ai, não fala não. Isso parece que é algo das mulheres, né? Mania de comparação. E quando você disse assim, o que não deu certo pro outro, eu aprendi uma frase no Carisma com o pastor Léo Capuchin, que eu levo pra vida, 2 frases deles. Você também fez Carisma, né? Então, eu sou muito suspeita para falar do Carisma. E olha que quando ela pegou o Carisma, não desmerecendo os outros professores, por favor, como diz o nosso professor, coloque amor nas minhas palavras, mas alguns mestres já tinham ido. Você teve com o Drummond? Então, na verdade, eu peguei uma fase muito boa. Inclusive, isso é até engraçado, porque eu achei, quando eu entrei no seminário, eu achei assim, que, não, Deus, agora eu entendi. O Senhor me deu a loja, isso foi em 2017, a primeira vez que eu entrei no Carisma foi em 2017. O Senhor me deu a loja para me ter condições financeiras e tempo para eu poder ir pro Carisma. Então, agora eu entendi. Então, agora que eu já tô aqui no Carisma, pode fechar as portas, porque eu quero ter tempo para me estudar a palavra. É isso que eu quero para minha vida. E eu fiquei como aquele casal apaixonado ali, sabe? Sim. Que nada mais importa a não ser esse momento. Sim. Eu vivi esse momento com o Senhor. E aí eu falei, pode fechar a porta, não quero mais gastar tempo com comércio, eu quero vir gastar aí para estudar a tua palavra, eu quero formar, eu quero fazer outro. Mas aí na época que eu fiz, que foi 2017 para 2019, eu ainda peguei essa turma. O Drummond, eu não peguei, não porque ele já tinha falecido, não, mas por questão mesmo das aulas. Grades, né? Da grade. Eu peguei a esposa dele, né, a pastora Raquel, e vários, o Léo Capuchin, né, a pastora Elisa. De sangue. Eu tive prazer de ter aliança de sangue, que é a minha matéria, assim. Gente, eu mudo quando eu falo disso, né? Uma coisa é eu falar do empreendedorismo, da lógica, eu sei que é meu propósito, mas eu mudo totalmente quando eu falo do seminário, do carisma, da palavra, das aulas e da aliança de sangue. Pra você ter ideia, eu já devo ter dado essa aula na igreja umas 3 vezes, de aliança de sangue. Eu tive o prazer de ter aula com o Léo, com a Carol Mendonça, que já foi lá para os Estados Unidos, com a Raquel, hoje o Hugo e Elisa, que hoje eles são diretores do Carisma, o pastor Rafael de Jesus, Aldo. Então, assim, essa turma, assim, maravilhosa, assim, eu tive, sim, esse prazer de ter aula com eles. Mas foi em 2017, 2019, aí eu formei. Aí, como eu falei que eu vivi esse processo de, eu quero só isso agora. Aí eu falei assim, eu vou sair daqui, vou entrar de novo e vou pro ministerial, porque eu quero mais. Aí eu engravidei do Bernardo. Aí eu vivi esse processo. Aí quando o Bernardo completou 2 anos, tá lá eu de novo. Aí fiz tudo de novo. Você fez tudo de mais novo. 2 anos e meio, só que agora o ministerial, que era mais completo lá na sede. Sim. Peguei também ainda alguns desses professores. Aí no finalzinho já tava essa mudança já aí que aconteceu de muitos períodos. O Carisma, gente, pra mim foi um divisor de águas, sabe? É exatamente o que eu falo. E eu falo assim, que o primeiro período é chua, né? Oxe, né? Tudo pode. O segundo período eu já estava lá. Quebrada. Vai mandar eu aceitar Jesus? Não, eu nunca conheci ele. Então era assim, a gente é quebrado no meio mesmo, porque a gente entende que conversão é diária, e quando você entende ainda que o seu problema é você, e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso aqui? Não tem jeito de eu jogar fora, porque o outro eu fecho a porta, né? E eu? Como é que eu vou ficar, né? E assim, foi pra mim também uma época...
Eu falava assim todos os dias, eu falava, gente, hoje que eu aceitei Jesus. Aí ia pro outro dia, não é hoje eu aceitei Jesus. Era bem assim. Eu era desse jeito. E foi o divisor de águas e foi o suporte que eu precisei, assim, sabe? Eu falo que muitas coisas que eu vivi pós-carisma, se eu não tivesse participado daquele tempo, eu não teria aguentado. Sim. Então, assim, o Senhor trabalhou de fato mesmo no meu coração na dependência. Na dependência. Que é o que a gente precisa, principalmente que a gente trabalha com empreendedorismo ou qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. A gente precisa ser totalmente dependente. Semana passada eu tratei de um assunto aqui sobre dona de casa, né? Muita gente fala assim, muita mulher, né? Porque isso virou assim, as mulheres aceitaram rotular elas, que elas só têm valor se elas trabalhar fora, se elas tiverem uma faculdade e tal. Só que trabalhar dentro de casa, eu sempre falo, você pode estar cuidando do Billy Grande, uma Ana Paula Valadão, né? Então, o serviço de casa é um serviço muito gratificante. Aliás, ele é ingrato, mas ele é gratificante ao mesmo tempo, sabendo que você está lidando com vidas, né? Então, eu falei isso com mulheres, falei, olha, semana passada, entenda que o seu propósito, inclusive o que o Léo falou, ele falou assim, ó, nem tudo que é de Deus para você. Exatamente. Não é? Por exemplo, eu sempre soube que eu não era para empreender, mas eu entendi, eu me encontrei no meu propósito, sabe o que é falar? Eu amo palestrar, gente, eu amo falar, eu amo abraçar, eu amo motivar, encorajar, incentivar mulheres dentro do seu propósito para crescer, evoluir, caminhar. E no meio do ano passado, Deus disse para mim assim, o Espírito Santo disse para mim assim, eu tô levantando uma geração de mulheres, voltando com ela para dentro da sua casa, para restaurar lares. E a gente tem visto que isso é verdade. E dentro aí desse processo que eu passei de 11 anos, eu vi isso na prática. Porque quando eu abri a primeira loja, o Matheus tinha 7 anos. Eu achava assim que era a loja. Deus falou comigo que ele ia me dar uma loja, então assim, eu tinha que. Era ferro e fogo. Eu tinha que me entregar só para a loja. E aí os anos vão passando e a gente vai vendo o tanto que a gente vai mudando as prioridades. E olha para você ver como que isso é sério, traz consequências. Sim. Eu só fui perceber como que eu assim. Entreguei tanto pra loja e saí um pouco de dentro de casa quando o Matheus chegou na adolescência. Sim. Aí vem a adolescência. E aí eu falei, aí eu falei com Deus, falei, Deus, não compensou nada. Não compensou nada, porque eu fiquei no comércio esse tempo todo e eu não fiquei mais com meu filho. E aí começou a dar, aí eu vivi a crise. Aquela crise de novo, de querer. Por isso que eu falo, se não for o seu propósito, você não passa pelas crises. É por isso que muitas das vezes as pessoas abrem e fecham. Começa e não termina. Por quê? Porque fez porque tá dando certo pro outro, tá? A pessoa tá tendo sucesso, então eu vou abrir aquilo ali também. Só que nem como eu falei, o que deu certo pro outro não significa que vai dar certo pra você. Sim. Porque se for do Senhor pra sua vida, vai vir a tempestade, mas você vai permanecer. Porque as bênçãos de Deus enriquecem, né, gente? Ela não traz dores. Não traz fardo. Eu já falei isso com o rapaz. Traz dificuldades, né? Dificuldade. Em todo o processo que você vai passar tem dificuldade. Todo, tá, gente? Todo. Não se iluda. Você vai ter dificuldade, vai ter desânimo. Isso faz parte da natureza humana. Vai ter crise econômica. Vai ter crise econômica e você, pessoalmente. Tudo, vai ter tudo isso. Vai ter portas fechadas, portas abertas. Mas peso e fardo, não. Se pesou, trouxe fardo, não é de Deus para sua vida. Dificuldade é normal. E olha para você, vamos falar aqui mais um pouquinho, que guria mesmo não tem esse nosso horário, porque esse negócio que passa rápido. Ó, olha aí, é o Du, né? Aí, olha, o Du falando aí. É o Du, eu conheço o Du desde 1900, esqueci, né, Du? Olha aí. Que orgulho dessa mulher maravilhosa, linda, te amo, também te amo, amor, hoje e sempre. E ele até me trouxe aqui, orou pela minha vida para mim entrar e é tão engraçado isso, por quê? Porque olha para você ver o que Deus faz. Deus trouxe o homem e a mulher para trabalhar junto. Difícil é você ver isso dar certo, né? Quando tá fora do propósito, sim, né? Ou quando você não tá ali na dependência do Senhor. Ou quando você não entende a sua identidade, né? Que é algo que a gente fala muito também, sobre a nossa identidade, quem eu sou em Cristo, né? Eu vi alguns dos seus podcasts, eu vi você falando tantas coisas que o Senhor já tinha falado comigo também, tanto nesse processo.
E o Senhor ele vai conectando ali, né? Ele vai cada vez mais nos ensinando. Mas todas as vezes que o Ildo tentou ali, ó, sair daquilo que Deus já tinha determinado, deu ruim. Eu falo isso com ele. Eu falei assim, olha, tá dando errado só pra você, alinha isso aí. Porque se você não tiver ali, ó, coladinho comigo na loja, vai dar ruim pro seu lado, porque é o propósito dele. Porque é o propósito. É o propósito, é andar junto, é crescer junto, sabe? E eu vivi crises quando a gente teve esse momento que ele foi trabalhar em outra área. Eu vivi uma crise muito emocional, financeira, tudo desanda. Olha, quando você desalinha do propósito do Senhor, tudo desanda. Não compensa, você tem que voltar mesmo, se alinhar ali, porque senão o prejuízo é inevitável. É verdade. Gente, já se inscreveu? Já deu like? Já compartilhou? Senão você não vai conseguir mandar pergunta, pessoa. Ah lá, a Juliane é minha filha. Ela disse, uau, que mulheres maravilhosas. Nós somos mesmo. Nós somos porque somos princesas e você também é. Vamos ver mais uma dela aqui, ó. É uma pergunta para você. Como se tornar uma mulher empreendedora? Eu garro nessas palavras, você já viu, né, gente? Releva. De sucesso sem perder a essência de Cristo. É a constância com o seu relacionamento com Ele. Pronto. É isso. Se você não tem uma constância com o relacionamento com Ele, você vai se perder. Vai se perder. É sobre isso que o Senhor falou comigo muito no final do ano passado. A minha constância no meu relacionamento com Ele é que vai gerar em mim intimidade. Uau. E intimidade com Ele é que vai gerar em mim ter acesso à mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente o quê? Rica, próspera, farta, abundante. Que me direciona. Que me direciona. É isso aí. Então vai ser sempre o relacionamento com Ele em primeiro lugar. Vocês pegaram aí, mulheres? Olha, a constância nesse relacionamento com Deus gera intimidade. Intimidade não se gera em fogão a gás. Intimidade se gera em fogão a lenha. De preferência lá no terreiro, lá no quintal, aonde o vento vem. Porque vem quando você está lá na intimidade com Cristo, você está tentando nutrir essa intimidade, você lembra que você tem roupa para lavar. Porque quando você está lá no celular 2 horas, não tem roupa para lavar. Mas se você tem intimidade com Deus, tem roupa para lavar, tem casa para arrumar. Mas essa constância. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não importa o tempo. Se é 10 minutos, se é 5 minutos, se é 1 hora, se é 2, não importa. Tenha constância e você vai ter sucesso. Mesmo que não pareça agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, eu quero falar para você, antes da gente fazer a próxima pergunta para ela, sobre algo fantástico. A Bienal do Livro aqui em Minas Gerais, que a gente vai ter. Ai, gente, eu vou ficar igual que esse pintinho no lixo, sabe? Porque imagina na Bienal conhecer, assim, escritores fantásticos. Vai ter todo tipo de livros lá, né? E eu queria te falar sobre esse livro aqui, A Revolta da Paz, que o Dr. Luiz Salies, ele escreveu. E eu já li esse livro, sabe? É um livro que vai te pegando assim, ó, vai te prendendo. E o que ele fala sobre isso? Sobre uma democracia digna. É isso que ele vem falar. Dentro desse livro, ele fala sobre a inflação. Porque a gente culpa o país pela inflação, por tudo que está acontecendo, né? É a inflação. É o aumento das coisas. Aí, tipo assim, deu uma crise lá no Rio Grande do Sul. Aí o arroz subiu, como foi naquela época. A inflação subiu por causa do arroz. Não, é por causa do juros sobre juros. E ele começou a tratar disso aqui nesse livro, para trazer numa clareza, nessa consciência que nós temos, para poder agir em favor de uma vida digna, que é isso que ele quer fazer por nós. E aí eu queria que você, né, adquirisse esse livro. Esse livro é muito bom, uma indicação minha. O pessoal daqui da Goltec trabalha com o Dr. Luiz Salies. E é um livro muito interessante. Você que gosta desse assunto, você pode se interagir. Você pode entrar no site www.editorasimetria.com.br e adquirir esse livro. Que você vai ver, você vai apaixonar com as coisas que estão aqui. Você vai trazer uma clareza, você vai falar assim, nossa, era isso. E a Bienal do Livro é do dia 3 ao dia 10 de maio. E eu tenho o prazer e o privilégio e a honra, eu sempre falo isso, de estar com o pessoal da Goltec lá, falando sobre esse livro. E eu quero ver você lá, no nosso stand, né? E adquirindo esse livro, se você não for lá na Bienal, entra no site, tá bom?
E agora, Shirlene, vamos lá, mais uma pergunta. Olha aí. Anne Cortez. Uma mulher maravilhosa em cada detalhe. Fico muito feliz em poder fazer parte da sua vida e ver o quanto você é dedicada. Parabéns, Chi. Anne é uma das nossas colaboradoras lá da loja. Uma das coisas em 10 anos que eu vivi, sabe, ver meninas entrando e saindo mulheres. Sabe, eu vi porque foram muitas que já passaram pela loja, né? Então, eu vi muitas meninas entrando e saindo mulheres. A Anne, a Bia, é uma delas, sabe? Então, é sobre isso, não é só sobre vender, sobre clientes. É também sobre aqueles que passam ali pela nossa vida ali, através de funcionários. A responsabilidade que nós temos de marcar a vida das pessoas. De marcar a vida delas. E eu tive que viver também esse entendimento, de saber separar o que é ali o pessoal, porque eu me envolvo muito com as pessoas, né? Mas sem deixar de entender que o Senhor colocou ali por um propósito, por um tempo específico. Então, a gente precisa, sim, fazer a diferença na vida das pessoas que nos rodeiam ali, que o Senhor coloca para nos abençoar e para nós ser bênção na vida delas também. E assim as minhas colaboradoras, amigas mesmo. Vai lá, nos nossos canais, lá nas redes sociais, a Goltec, segue a Goltec lá, você vai ver a imensidão de trabalhos que eles têm na área da informática, e também a Malu Modas, a Pretinha Fashion, a Shirlene Fashion. Vai lá seguir elas lá nas redes sociais, porque são nossas colaboradoras. E agora, Shirlene... Tem uma pergunta aqui no dia. Fala aí. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, é uma afirmação da Maria. Isso aí, continuo torcendo por você, você brilha. Gente, a Maria também é uma das nossas colaboradoras. Só que a história é longa, né? Era sacoleira junto comigo. Olha pra você ver o que Deus faz, né? A gente se conheceu de uma forma assim, tão, assim, pelo Du ali, fazendo entrega no mercado, e foi fazer entrega na casa dela na época, enfim. E aí nós se conhecemos, ela me levou pra São Paulo pela primeira vez, foi ela que me levou ali pra poder aprender e me ajudou tanto. E aí, olha, anos e anos se passaram, nós engravidamos juntas após muitos anos, eu e ela. E aí hoje Deus permitiu que nós trabalhássemos hoje juntas. Então, assim, Deus faz uns negócios muito engraçados na minha vida. Deus é fantástico, Ele é fantástico. Ele muda toda a história, assim. E a gente falando, gente, sobre dar certo para um, dar certo para outro. Uma vez eu tentei empreender no ramo de roupa, sabe? Eu vejo ela, a Shirlene, falando, fui para São Paulo, conheci uma pessoa bacana dentro do ônibus, me levou, fiz a compra. Gente, foi um fracasso? Claro que não. Eu não acredito que nada que a gente faça na vida seja um fracasso. Eu não me lembro quem vai falar, quem falou essa frase que eu vou dizer agora, senão eu daria honra para essa pessoa. Mas certa feita alguém disse assim, olha, eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho. Eu não me lembro quem falou essa frase. Mas tudo que nós passamos na nossa vida foi aprendizado. Foi um tempo muito bom para mim, foi um tempo de aprendizado. Mas eu entendi que eu não nasci para empreender. Eu nasci para outra coisa. Eu vou hoje, por exemplo, quando você disse assim, olha, a coisa melhor que tem, mais fantástica que tem é estar no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus tem provisão, proteção e livramento. Exatamente. E quando você sai dessa proteção, dessa coisa, às vezes a sua vida aí, tá toda aí bagunçada, de cabeça para baixo, mas é simplesmente porque você saiu de uma direção, não suportou o processo. Então volta para lá, retrocede. Retroceder nem sempre significa perder, né? Retroceder é num ato de humilhar para voltar a ver a vontade de Deus. A Lohane, olha aí, o que ela está dizendo aí. Parabéns, admiro muito você como empreendedora e mãe. Obrigada, Lô. Você também é uma inspiração para muitas mulheres, viu? Continua aí nesse propósito. Shirlene, o que você diria para as mulheres agora que quer empreender? Tem muita mulher aí, nós fizemos uma palestra na escola, naquela escola Paulo Freire, onde houve aquela situação triste, né, com aquela adolescente, e as adolescentes de lá estão ainda meio que perdidas, sabe? E nós fomos lá ontem dar essa palestra e também falar, Kel Pimenta foi lá para falar sobre empreendedorismo, né? E o que mais gera nas pessoas, eu acredito, quando falar em empreendedorismo é o medo, né? O que você poderia dizer para essas mulheres, principalmente adolescentes, né, que são sonhadoras, né, cheias de emoções, e as emoções às vezes nos atrapalham tanto.
o que você diria para essas mulheres que querem empreender? Qual o primeiro passo que elas deveriam ter, né? Então, Billy Graham falou uma frase assim: se eu soubesse que eu teria apenas 3 anos de vida, eu teria estudado 2 anos e pregado só 1. Então, assim, hoje eu sempre bato nessa tecla, que nada na minha vida foi mérito meu, porque realmente eu não tive essa busca, esse entendimento, esse conhecimento antes, sabe? No meio do processo que a gente vai entendendo essa necessidade. Então, a primeira coisa, estude, busque conhecimento, tanto da área que você deseja atuar, tanto de si mesmo, né, que a gente tanto fala. Primeiro se conheça, se posicione ali, se fixe ali na sua identidade, entenda quem você é em Cristo, para que você tenha ali essa base, sabe? Para que você não negocie princípios, para que você não vá nem para a direita nem para a esquerda, para que as muitas coisas que vão acontecer no meio do caminho te tire do foco, né? Então, essa frase do Billy Graham, ela é muito bacana. E a segunda é aquilo que eu já falei. Sonhar os sonhos de Deus para nós é seguro. Por quê? Porque os sonhos dele não se frustram. Agora, os nossos, eles vão se frustrar. Então, a minha oração sempre foi: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Coloque no meu coração os teus sonhos. Então, busque primeiro o Senhor, direção dele. Pai, qual que é? E minha oração, inclusive, em 2024, 2025 foi essa: Senhor, eu não quero fazer nada, aceitar nenhum convite, viajar para lugar nenhum, que não esteja na sua agenda dos céus para minha vida. Porque eu sei que já está tudo escrito. Todo o roteiro da minha vida, o Espírito Santo já escreveu. Eu preciso mesmo ter sensibilidade para acessar, como a gente falou, a mente de Cristo. Então, busque sonhar os sonhos de Deus, porque os sonhos dele não se frustram, os nossos vão se frustrar. Então, é mais seguro estar ali no centro da vontade de Deus. Então, é isso, é estudar, é buscar, em primeiro lugar, o Senhor, sabe? E entender se é porque está dando certo para o outro ou se de fato é o seu dom. Porque dom, a gente também precisa desenvolvê-lo, a gente precisa ali realmente buscar aí desenvolver o dom que o Senhor nos deu. Mas se é dom, se é propósito do Senhor, Ele vai te direcionar. Ele vai colocar as pessoas certas, no tempo certo, na hora certa, na sua vida. Agora, tá cansada, já tá no meio do caminho, tá cansada, tá querendo desistir? Não desista porque tá cansada. Pare, recalcule a rota, descanse. Sabe? Porque às vezes o que a gente precisa não é desistir, é só descansar, sim, recalcular, buscar no Senhor o equilíbrio novamente para prosseguir. Então, eu deixo esse conselho, né? Essa instrução. Porque é uma instrução, né? Uma instrução. Porque a gente fala, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E a minha experiência nunca vai ser o que vai dar certo para você. Sim. E a sua experiência não é o que vai dar certo para mim. É sempre nós buscar conhecimento, buscar no Senhor o nosso propósito e firmar ali e seguir em frente. E é verdade, é isso aí. Gente, vocês já se inscreveram lá? Já compartilharam? Já deram? Por que eu insisto com vocês toda hora e vem cá? Porque só podem fazer pergunta quem está inscrito. Ah, mas isso é óbvio. Mas o óbvio, olha, nunca foi tão real nos dias de hoje falar sobre o óbvio. Gente, sabe o óbvio? O óbvio. Ele está precisando ser dito o tempo todo. Por exemplo, olha, ter respeito, ser gentil, ter educação, dar bom dia, né? Sorrir. Eu falei ontem lá na palestra, lá, sorria, todo mundo, sorria. Sorrir, porque sorrir é esforço, alegria é esforço, gratidão é esforço. Tudo que é bom na sua vida e para a minha vida é esforço, gente. E quando ela disse aqui, para que você estude, é porque sem o conhecimento, apesar que também tem gente que tem muito conhecimento e não pratica, então conhecimento sem prática não te pertence, né? Mas tem muita gente também com prática que não quer conhecimento, acha bobagem. Eu li ontem uma frase, até coloquei no meu status, eu falei, ela me define. Eu não gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu vi. Eu também. Eu não gosto de estudar, mas eu gosto de aprender. Eu gosto de estar no meio do povo e começar um assunto e me achar, porque eu sei do assunto, então eu leio. É verdade. Então, você tem que aprender, porque certa feita eu ouvi uma frase de uma senhora, aliás, ela falou comigo algo, que ela já faleceu, e eu acho fantástico. Ela disse assim, até para mandar você tem que saber.
Como que você vai delegar algo a alguém se você próprio não sabe fazer, né? E quando você disse aí, não se posiciona, é algo que nós mulheres precisamos ter. Posicionamento, por muitas vezes, passa como, para algumas pessoas, como arrogância, né? E eu sei separar isso muito bem. Eu consigo, porque é uma linha muito tênue, né? Uma pessoa, quando ela é posicionada, que ela conhece a identidade dela, ela sabe o que ela quer, é uma linha muito tênue com uma pessoa arrogante e prepotente. E é mesmo, tem que tomar muito cuidado para que o orgulho não entre no coração. Mas a gente precisa se posicionar quanto ao valor que a gente tem. Eu fui numa certa feita numa palestra, e foi até na prefeitura, e perguntaram assim, você sabe quem você é? Gente, eu tenho convicção que eu sou filha do Deus Altíssimo, eu não tenho outra identidade. E a mulher olhou assim, porque ninguém respondia, todo mundo, eu sou a psicóloga, eu sou a fulana. Não, isso aí é o que eu faço. Mas quem eu sou vai muito além disso. Exatamente. Então, quando eu entendo a minha identidade, eu me posiciono como tal. Mas esse posicionamento, é muito engraçado que é um posicionamento aqui, mas é um lugar de humilhação lá no secreto. Porque quem vai te validando durante a vida é o próprio Deus. Como que você lida com as críticas e os elogios? Dizendo que, eu sempre digo, né? O que destrói o homem são os elogios. O próprio Salomão disse isso, né? O homem é provado pelo louvor que ele recebe. E a crítica, por sua vez, né? Paulo disse que a disciplina, ao primeiro momento, causa muita dor e muita tristeza, mas depois vem um fruto de glória. Como que você lida com essas duas coisas? Então, já chorei muito por causa das críticas, né? Eu já fui muito pro estoque chorar, já fui pro stories falar, né? Nossa! Mandou indireta? Eu não sou muito das indiretas, não. Eu sou muito de ir pro quarto chorar e ficar remoendo aquilo, né? Hoje eu tenho mais paz nesse sentido, assim, no quesito envolvendo críticas em relação à loja ou algo que acontece. Eu sempre falo para as meninas, olha, é muito sério o que um cliente, por exemplo, vai falar. Por quê? Porque vocês são funcionários. Ninguém vai falar assim, a vendedora tal falou isso, me atendeu dessa forma. Sempre vai ser a loja da Shirlene. Então, assim, Então, é sempre ali o nome da loja, né, que tá em jogo ali. Mas eu ficava muito presa nisso, sabe? Eu tinha aquele medo, aquele choro quando alguma crítica vinha, alguma coisa. Hoje não, hoje eu falo, eu entrego pro Senhor mesmo, sabe? E eu procuro melhorar, sabe? O que eu posso aprender com isso? Né? Por que isso aconteceu, né? Qual que de fato é a raiz? E aí, não que não é difícil a gente lidar com isso, é difícil, né? É difícil lidar com... Só que a maturidade ensina a lidar, né? E, na verdade, também, a gente vai dando menos importância. Tem uma frase que o pastor também lá do Carisma falou, que ele falou assim, eu resolvi não me ofender. Isso. Eu resolvi não me ofender para ter, né, paz de espírito. E a gente precisa todo dia falar isso pra gente. Porque eu falo que a nossa alma é uma criança mimada que precisa de disciplina, né? Todo dia você tem que ali ministrar sobre ela. E aí, a gente tem todo dia falar isso. Eu resolvo não me ofender. Não é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Eu aprendi isso. Eu estou trabalhando no meio que eu digo, olha, Cristina, eu entro para minha sala e digo, Cristina, não é pessoal. Aqui, olha, não é pessoal. Isso aqui é só um trabalho. Isso aqui é só uma palestra. Isso aqui é só os seus filhos, mas não é pessoal. E nós estamos chegando ao final. Diga assim, Passa tão rápido, né, gente? Uma hora. Eu vou falar de novo sobre o livro, a Bienal, no dia 3 ao dia 10 de maio, o livro do Dr. Luiz Salies. Você ficou curioso aí? Quer saber mais sobre impostos, sobre juros, sobre a inflação, sobre essa democracia aí, ó, que a gente tanto sonha com ela? Então, adquire o seu livro. Shirlene, deixa uma palavra para essa mãe, essa mulher, essa filha de Deus, essa serva que está se sentindo perdida. A gente tem visto tantas pessoas angustiadas, deprimidas, paradas, sem olhar para o seu propósito. Aliás,
A maioria das pessoas não sabem o seu propósito, por isso estão perdidas, né? E a gente só se perde por não conhecer os nossos propósitos. Deixa uma palavra para essas mulheres. Eu aprendi que eu nasci já para um propósito que já existia, né? Então, o propósito não nasceu por causa de mim, eu nasci por causa do propósito. Então, isso que você falou é muito importante. Primeiro, eu preciso entender que eu tenho um propósito. A minha vida é importante. Eu vim por um propósito. Então, o primeiro passo é isso, sabe? Essa semana a gente está falando sobre Jeremias 18, sobre voltar para a casa do oleiro. Ai, Jesus. E o tema, inclusive, da nossa reunião de Mulheres Sábado é Me Refaz. Ai, Jesus. Fica aqui o convite, gente. Por favor, faça o convite. Fica aí o convite para você, mulheres, lá na igreja IDP, ali na rua número 21, no bairro Verona, Flores. Lá no Verona, igreja IDP. Olha lá no Instagram, tem lá um convite. E a reunião de mulheres, o tema é Me Refaz, sabe? E o Senhor falou muito no meu coração sobre isso, voltar para a casa do oleiro. É engraçado que o vaso, ele quebrou na mão do oleiro. Mas não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não. Os povos confundem isso, né? O vaso, se eu me quebrei na mão dele. Não é ele pegou o vaso e quebrou. Eu sempre falo isso. Então, assim, eu me quebrei com as minhas emoções, eu me quebrei com as minhas frustrações, com o meu orgulho, com as minhas ofensas. Isso, me deixar ser ofendido, eu falei isso também hoje, sobre esse lugar que a cultura tá querendo colocar a mulher, que tá trazendo a sobrecarga, tá trazendo ali aquela mulher guerreira, aquela mulher leoa, tá, mas, né? Vamos voltar pra casa do oleiro? Vamos voltar para as mãos dele? Vamos deixar ele nos refazer? Né? Ele não junta os caquinhos, ele vai fazer tudo novo, como se nunca antes tivesse sido quebrado. Né? Então, nós estamos vivendo um tempo onde que nós precisamos voltar para as mãos dele. Ai, Pai. Para a casa do oleiro, Jeremias 18, para as mãos, deixa ele nos refazer, porque nós mesmos nos quebramos com tudo, né? Com todo o nosso processo, com tudo que nós já vivemos desde a infância. Eu falo que todo mundo tem o seu processo, a sua história, o seu currículo, né? E aí a gente precisa, de fato, voltar à origem. A origem. E essa palavra que eu deixo para vocês, mulheres, voltem para origem. Tem 3 perguntas aqui, nós não podemos terminar e deixar nossas colegas, nossas convidadas aqui, né? Lady Gates. Isso. Ela diz, mulher incrível, vive e é sal nessa terra. Uau! Shirley, você é luz deste mundo. Admiro e amo você como mãe, como mulher empreendedora. Aprendo todos os dias com a sua vida e sou grata por tudo que Deus já fez na sua vida. Deixa eu ler o resto aqui que você vai falar delas. Ah lá, Joelma. Ô, Joelma, você sabe que eu convidei a Joelma. Joelma, eu quero você aqui nessa cadeira. Joelma, eu não tenho tanta história pra contar, não. Te conheço há mais de 30 anos, mulher. Você tem história, mulher forte. Não vou te chamar de guerreira, não, porque eu não gosto dessa palavra mulher guerreira. Traz um quem guerreia as minhas guerras é o Senhor. Quem peleja as minhas pelejas é Ele. É mulher vencedora. A Bíblia não te chama de guerreira, ela te chama de vencedora. A Joelma, já acabou? Pois é, Joelma. Olha, já acabou. Obrigado por estar sempre participando, compartilhando conosco, Joelma. Você vai estar aqui nessa cadeira, hein? E Cláudia Amaral, 1 hora é pouco, também acho. Vou pedir para esse povo da Golteca aumentar essa hora aí, porque todos os meus convidados estão sendo muito pouco essa 1 hora, gente. E pode agradecer as meninas aqui que te mandou o recado. A Leide é empreendedora, inclusive, e uma mulher de Deus, e tá lá junto com a gente na IDP. E eu é que sou grata, sabe, por me apresentar às suas filhas. Sabe, eu sou muito grata. Inclusive, eu te conheço, mas eu não te conheço de intimidade. Né? Tem quase 20 anos que eu sou casada com o Du, Sim. Então, assim, eu conheci ali algumas pessoas. E quando eu assisti o seu podcast, eu falei, uau! Né? Ontem eu assisti, eu falei, uau, que obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor eu tinha orado e falei pro Senhor, me apresente as suas filhas. Eu quero sentar na mesa de mulheres que eu vou aprender, que eu vou amadurecer. E eu senti isso quando eu estava ali assistindo, e eu sou realmente honrada mesmo por estar aqui nessa noite. E realmente 1 hora é muito pouco, tá? Eu queria muito falar sobre os desafios que eu vivi aí na época da pandemia, todas as estratégias que o Senhor trouxe para mim, as mudanças de loja, sabe?
os medos de mudar de uma loja para uma loja maior, para uma loja não pagar aluguel para o outro, mas eu sei que não vai faltar oportunidade, porque é de fato um desafio, né? Não, e aqui não vai mesmo. Eu já falei com a Andréia, eu quero vocês duas aqui junto. Aí, ó, eu falei com ela, você vai voltar. Vai dar pra gente fazer essas perguntas aí. Irmã, eu falo ela de irmã, gente, porque tem 30 anos, né, que eu conheço a Déia, essa família, né, eu sou muito, muito, muito grata à pastora Marli. Vocês não fazem ideia a gratidão que eu tenho pela vida daquela mulher. Gratidão não é dívida. Realmente eu tenho gratidão, amor, respeito. Eu honro o que aquela mulher carrega. Ela representou na minha família. Ela me conheceu lá quando eu não era ninguém. Quer dizer, hoje eu não sou ninguém, sou assim, eu sou filha de Deus. Mas lá naquela época, lá atrás, ela nos ajudou demais. Não se esqueça dos nossos patrocinadores aqui. Vai lá nas redes sociais, siga eles, a Malu Moda, a Pretinha Fashion, a Shirlene Modas, a Goltec. Segue-nos aqui. Se você também quiser ser nosso patrocinador, se eu fosse você corria, sabe por quê? Porque vai chegar um tempo aqui nesse podcast que não vai ter espaço. Amém. Olha, hein? Você vai pedir para patrocinar aqui, vai ter tanta gente patrocinando. Ah, mas você se acha? Não, é o propósito de Deus e ele vai fluir. Você vai ver cada mulher, cada pessoa aqui. Aliás, eu só tenho trago pessoas especiais aqui. Então, Shirlene, muito obrigado. É uma honra para mim, sabe? Conhecer. A minha oração de todos os dias tem sido essa. Deus, me apresenta os seus amigos. Tem amigos chegar. Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos íntimos, né? Daqueles que entendem o que é alma. Que não é culpa do diabo, do amigo, do fulano, do ciclano, mas eu sou o meu desafio. Você me ganhou aí. Quando você disse eu sou o meu maior desafio, eu disse é isso. Porque nós somos o nosso maior desafio. Vencer a nós mesmos. Isso. É vencer uma batalha diária, né? Exatamente. E fica aqui mais o nosso convite. Você vai voltar mais vezes. E voltar com a Andréia e falar tudo isso aí. Muito obrigado. Que o sucesso de Deus... E eu perguntei para a Shirlene, gente, só para a gente finalizar. A Shirlene disse assim... Mas eu não cheguei ao sucesso ainda. Eu disse, qual que é o sucesso para você? Ela falou assim, não sei, sucesso é isso aqui, ó. Sucesso não é dinheiro apenas. Sucesso não é o topo, não é ser reconhecido. Sucesso é quando faz a diferença. Eu falei, tô no processo. Tô no processo. Porque eu entendi que o sucesso mesmo é estar no centro da vontade. Da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus tem provisão, tem proteção e tem livramento. Então, muito obrigado, foi muito bom estar aqui com você e te espero. Temos uma convidada fantástica do Jantar Empresarial, Daniele Maria, na próxima. Espero você aqui. Até!